Amados irmãos, quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Salmo de número 9, nós faremos a leitura e a meditação do versículo 7 ao versículo de número 8. São 2 versículos apenas. Salmo 9, versículos 7 e 8. A palavra do Senhor assim nos diz: Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Versículo 8. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Amados irmãos, nós sabemos que de tempos em tempos, Deus ele manifesta o seu juízo sobre a face da terra, tendo em vista a maldade e a perversidade do coração do homem. Não seria essa pandemia uma manifestação do juízo de Deus? Por mais delicado que seja esse assunto, meus queridos amados, nós não podemos descartar essa possibilidade. Nessa noite nós queremos falar algumas verdades sobre o juízo de Deus à luz do texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção, com base no versículo número 7, que Deus ele tem toda a autoridade para julgar a terra. Deus tem toda a autoridade para julgar a terra. Primeiro, ele tem toda essa autoridade para julgar a terra, porque ele é o Criador do universo, ele é o Criador da terra, foi ele quem formou o homem. O texto fala que Deus ele está assentado no trono e ele reina. Diante desta figura maravilhosa do Deus que reina, que tem o pleno governo em suas mãos, eu e você podemos afirmar claramente que o nosso Deus ele tem total autoridade para julgar. Além disso, também chamo a sua atenção para o fato de que o Senhor Deus, ele é o Rei do universo. Ele tem autoridade para julgar, porque ele criou o homem, ele formou o homem, ele fez o homem, e ele é o Rei soberano sobre todas as coisas. Nós somos súditos do Rei Criador dos céus e da terra. Falando ainda sobre esse tópico, Deus ele tem toda a autoridade para julgar, porque ele, como soberano, ele estabelece os critérios para o seu juízo. Quem estabelece o que é certo, o que é errado, não é o homem, mas esse critério ele é estabelecido pelo Altíssimo, pelo Criador dos céus e da terra, pelo Rei do universo. Então eu e você podemos afirmar que se porventura este vírus for uma manifestação do juízo de Deus, o Senhor ele tem toda a autoridade para julgar, ele tem toda a autoridade para manifestar o seu juízo. Ainda falando sobre o juízo de Deus sobre a terra, ele julga com justiça. Chama a sua atenção para o versículo de número 7, quando diz que ele ergueu um trono para julgar. Um dos propósitos de Deus no seu juízo é justamente manifestar o seu julgamento sobre a face da terra. O trono do Senhor está constituído de eternidade em eternidade, para que Deus venha manifestar o seu juízo sobre a terra. Me permita aqui rapidamente fazer 3 considerações sobre este justo juízo de Deus sobre os homens. É importante que eu e você entendamos que quando Deus julga a terra, ele julga porque o homem merece esse juízo. O homem merece, de fato, a punição pelos seus erros. O segundo aspecto que eu chamo a sua atenção, esse juízo que Deus emite sobre a terra, ou que Deus aplica, melhor dizendo, sobre a terra, é justo. Não é injusto aquilo que Deus faz. Não foge em nada ao seu caráter esse juízo da parte do Senhor. E eu destaco, em terceiro e último lugar, que esse juízo manifestado pelo Senhor tem como propósito promover a administração do mundo. No versículo que nós estamos meditando essa noite, versículo de número 8 diz: Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. A manifestação do juízo de Deus tem
como objetivo administrar os homens que por ele foram criados, a terra que por ele foi formada. Então eu e você precisamos entender, amados irmãos, que quando Deus ele manifesta o seu juízo, ele o faz com justiça. Não é por critérios errados, ele não usa de meios equivocados. Quando Deus manifesta o seu juízo sobre a face da terra, ele o faz de forma justa, de forma reta, visando a administração da terra que por ele foi formada. Em terceiro e último lugar, eu e você, à luz desse texto, precisamos entender que quando Deus ele manifesta o seu juízo, ele o faz com propósitos corretivos. O propósito de Deus ao manifestar o seu juízo sobre a face da terra é fazer com que o homem mude a sua atitude, que o homem converta o seu coração, que o homem volte-se para Deus. Algo que me tem chamado a atenção nos últimos dias é o número de pessoas que têm se voltado para o Senhor, pessoas que têm enxergado agora os seus erros, que têm reconhecido as suas faltas e que diante dessa manifestação possível do juízo de Deus, reconhecem que de fato estavam vivendo em caminhos tortuosos. Eu e você precisamos entender que de tempos em tempos Deus manifesta o seu juízo para que o homem se volte a Ele. E quanto tempo há de durar esse juízo da parte do Senhor? Esse juízo da parte do Senhor há de durar um tempo pré-determinado por Deus para que Ele cumpra o seu propósito corretivo, fazendo com que aqueles a quem Ele escolheu se voltem para Ele, volte-se para o caminho do Senhor. Então, portanto, meus amados irmãos, eu e você precisamos entender que se porventura esse vírus que hoje tem assolado boa parte dos países do mundo for uma manifestação do juízo de Deus, este juízo acontece porque Deus ele reina, ele é soberano sobre todas as coisas. Esse juízo acontece porque Deus ele é justo, e esse juízo acontece porque o propósito de Deus é fazer com que o homem se volte para Ele. Eu quero de uma forma muito especial me dirigir a você nessa noite que me acompanha. Se porventura você tem se afastado do Senhor, tem andado em caminhos distantes do nosso Deus, volte-se para o Senhor enquanto é tempo. Arrependa-se dos seus pecados. Converta o seu coração ao Senhor. Nós temos visto, meus amados irmãos, a maldade crescendo, a dureza do coração do homem, a incredulidade e a perversão aumentando a cada dia. Não seria de fato, meus amados irmãos, o que está acontecendo uma manifestação do juízo de Deus? O que Deus está falando para nós hoje? Quais são as lições que Deus quer nos mostrar? À luz da palavra de Deus, eu posso tranquilamente afirmar que quando Deus manifesta o seu juízo, o propósito principal desta manifestação é fazer com que nós nos voltemos a Ele. É tempo de conversão, é tempo de arrependimento, é tempo de voltarmos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue a cuidar de nós, que Ele cumpra os seus propósitos redentivos em nome de Jesus. Uma ótima noite, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que a boa mão do Senhor continue a te guardar.